Olá, eu quero falar com você neste vídeo sobre uma figura importantíssima para quem estuda o Apocalipse. Esta figura se chama Ticônio. É exatamente isso. O nome é pequenininho, o nome é curtinho, mas ele é muito importante para quem estuda o Apocalipse. Ticônio nasceu em meados do ano 301 e morreu no final desse século, lá perto de 400, ou seja, ele viveu uma longa vida. Ele nasceu quando o cristianismo ainda era perseguido e morreu já no cristianismo favorecido pelo Império Romano. Ele é parte daquele movimento conhecido como donatismo. Quem foram os donatistas? Após o fim das perseguições, os donatistas se recusaram a aceitar de volta os líderes que haviam abandonado a igreja no tempo anterior, no tempo das perseguições. Você deve se lembrar que as perseguições terminaram em 312, 313, ou seja, dali para frente não há mais perseguição ao cristianismo. O cristianismo ele é até favorecido, mas até aquele momento ele sofreu violentamente nas mãos dos magistrados romanos e do governo romano. Então alguns líderes se desviaram, alguns líderes abandonaram a igreja para não sofrer diante das perseguições. Quando as perseguições terminaram, esses líderes tentaram voltar e assumir os seus cargos nas igrejas, mas os donatistas não aceitaram estes retornos, estas voltas, entendendo que, como eles caíram, como eles abandonaram a fé, não poderiam mais ser alvo da graça de Deus para batizar as pessoas, para ministrar o culto, ministrar a ceia, ou seja, eles estavam caídos e caídos eles não poderiam mais ministrar nas igrejas. Então esta é a controvérsia donatista. Os donatistas se recusavam a receber estes que haviam abandonado a igreja no tempo da perseguição. Ticônio era membro desta igreja donatista, ele fazia parte desse movimento. Esse movimento no norte da África foi bem forte, inclusive ele consegue sobreviver inclusive a esse período histórico e só desaparece de vez lá nos tempos já de domínio muçulmano na região, do domínio islâmico na região. Tá? Então, ele é importante por quê? Porque, apesar de ser membro do movimento donatista, ele produziu alguns documentos que sobreviveram entre os líderes da igreja majoritária. Por exemplo, Agostinho de Hipona leu um comentário que o Ticônio escreveu e usou muito das ideias de Ticônio a respeito do Apocalipse. E o que Ticônio tem de diferente a respeito da interpretação do Apocalipse? Ticônio parece ser, dentro da história da igreja, o primeiro autor a entender que o milênio deveria ser interpretado simbolicamente numa perspectiva que hoje chamamos de amilenista. Dá para dizer até, né, compreendendo isso dentro de certos termos, que ele foi o primeiro amilenista da história. Ele afirmava, então, que o milênio compreendia o período da igreja, ele afirmava que, historicamente, haveria uma ressurreição espiritual, que era o batismo das pessoas, a conversão das pessoas, e uma ressurreição histórica no final dos tempos para o juízo final. Ou seja, ele tem uma interpretação que será apropriada por Agostinho de Hipona e sobreviverá a partir de Agostinho de forma majoritária. E a interpretação do Apocalipse antes de Ticônio era majoritariamente quiliasta, entendendo que o milênio era um período histórico na Terra. Então, o Ticônio abre mão disso, o Ticônio rejeita isso, e ele rejeita isso apesar de ele sofrer perseguição. Nós já dissemos para você aqui antes que o quiliasmo era uma perspectiva de grupos perseguidos, de pessoas que eram perseguidas no contexto romano. Né? Fazia muito sentido para quem era perseguido afirmar o quiliasmo. E o donatismo é uma perspectiva perseguida, apesar de que quem persegue os donatistas são os outros cristãos. Então é curioso ver um donatista abraçando esta perspectiva que rejeita a interpretação que imagina o milênio na Terra, um governo messiânico na Terra. É possível que esta interpretação de Ticônio, esta perspectiva, vou chamar de amilenista de Ticônio, se devesse aí a uma rejeição daquilo que ele chamava de materialismo da perspectiva quiliasta, já que os quiliastas esperavam um governo messiânico na Terra. Os opositores do quiliasmo vão dizer que essa perspectiva é uma perspectiva materialista, por esperar um tempo de prosperidade dentro da história na Terra. Então, apesar de Ticônio ele ter sido membro de uma igreja sectária, uma igreja donatista, apesar do donatismo não ter sobrevivido, as ideias de Ticônio sobreviveram, em especial a partir de Agostinho de Hipona, por meio de Agostinho de Hipona. E o comentário de Ticônio ao Apocalipse
apesar dele não ter sobrevivido literalmente, porque ele desapareceu, as ideias deste comentário sobreviveram nos comentaristas posteriores. E há comentaristas medievais que reproduziram o comentário do Ticônio ao Apocalipse quase inteiro. Então, mesmo que nós não tenhamos mais o texto completo do comentário do Ticônio ao Apocalipse, nós temos quase todas as suas ideias preservadas aí em comentaristas posteriores. Em especial, eu destaco aqui Agostinho de Hipona. Então, vamos parar por aqui. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para quem você acha que possa também gostar. Marque aí embaixo aí, no sininho o seu joinha. Se inscreva no canal e comente comigo aí embaixo o que você acha do Ticônio, se você gostou desse personagem, se você gostaria de ouvir falar mais sobre ele. De repente eu posso gravar mais sobre o Ticônio mais à frente. Até a próxima, se Deus quiser.